Shalom, shalom, graça e paz, prezados irmãos em Cristo Jesus, passando aqui para entregar uma mensagem profética para a nação brasileira. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, enquanto eu orava a Deus em comunhão com Deus, recebi uma visão sobre o futuro desta grande nação que é o Brasil, por sinal a nação que me recebeu como filho, minha terra prometida. O Brasil aparece na agenda de Deus, meus irmãos. Deus tem plano para esta nação. E Ele revelou alguns eventos que estão por vir ao meu coração enquanto eu buscava a Deus em oração. O Senhor me mostrava um tempo de sacudimento, agitação, em que Deus vai sacudir a nação brasileira, não só a nação, como as famílias, algumas instituições da nação brasileira. Um dos propósitos desse sacudimento, dessa agitação de Deus para esta nação brasileira é separar aqueles que são dele e expor aqueles que estão agindo contra a vontade de Deus. E isso em todos os sentidos, em todos os aspectos. Mas antes de eu entregar essa mensagem profética para a nação brasileira, quero pedir, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha nesse vídeo, o seu comentário principalmente, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pelo menos 10 pessoas, dos teus amigos, teus contatos do WhatsApp. Vamos lá. Em primeiro lugar, enquanto eu orava, Deus me mostrava algo forte relacionado à exposição dos falsos profetas e dos falsos líderes. O Senhor mandava dizer à nação que Deus vai sacudir a terra do Brasil. Deus vai trazer à luz quem realmente lhe pertence. E o Senhor vai expor os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos apóstolos serão expostos. Não estou falando de uma mera exposição, o Senhor falava de uma exposição vergonhosa. Alguns escândalos vão surgir começando do mês de outubro desse ano de 2024. Deus vai começar a destapar a sujeira, a vergonha de alguns líderes. Aqueles que andam manipulando a palavra de Deus em benefício próprio para ganho pessoal não escaparão mais da justiça e do juízo de Deus. Nós temos estado a assistir uma proliferação de falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores. E o Senhor me mostrava nessa visão um basta, um chega, Ele vai expor. Por quê? Porque Deus está sacudindo a terra para realmente trazer à luz quem são os que lhe pertencem. Para além de Deus sacudir os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos, eu via uma nuvem descendo sobre as famílias brasileiras. Passarão por um tempo de grande prova, não só em questões sociais, mas também econômica e financeira, principalmente moral. O Senhor me mostrava uma grande degradação dos valores familiares, uma grande desvalorização, isso é certo, dos valores familiares. A família cada vez mais vai perder o seu valor, a degradação dos princípios éticos da família, muitos lares serão afetados. E esse será um momento de retorno à essência do princípio bíblico para aqueles que buscarem a restauração das suas famílias. Deus me mostrava que Ele é o Senhor da família, Ele é o Criador da família. Porém, os homens se afastaram dos princípios de Deus. Por isso, o Senhor vai retirar suas mãos protetoras sobre muitas famílias. E com isso a degradação, a desvalorização da família, a crise de imoralidade familiar. Cada vez mais haverá notícias e casos de relacionamentos entre pais e filhos. Haverá mais notícias de pais que abusaram sexualmente de seus filhos, ou seja, um nível de degradação muito alto que o Senhor me mostrava entrando nas famílias brasileiras. Você pergunta, mas por quê?
Eu moro no Brasil, Deus provavelmente mostra-me algumas coisas sobre o Brasil, porque como eu moro aqui há muitos anos, eu oro por essa nação, é normal que Deus venha me mostrar algumas coisas sobre esta nação. Então fique ligado e ore. Está na hora de você voltar a sentar na mesa com os seus filhos, com os seus familiares, voltar a orar, voltar a fazer ação de graças na hora da refeição. Está na hora de você voltar a ter aquele culto no lar. Lembra daquele culto doméstico? Está na hora, porque o inferno está bombardeando as famílias. As famílias estão a perder cada vez mais e mais valor perante a sociedade. Não é por acaso que você vê essas coisas que nós temos estado a ouvir, né? Em que pessoas querem mudar o círculo normal das coisas, querem oficializar relacionamento entre parentes, o casamento foi desvalorizado, o relacionamento de sexo oposto já não é mais valorizado, agora é sexo com sexo igual, né? Não quero aqui entrar em assuntos que não devia, e por isso talvez Deus está falando que vai sacudir as famílias brasileiras. Outra grande crise que o Senhor me mostrava na visão é uma crise no sistema bancário. Brasil, 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 acorda! É hora de se levantar em jejum e oração. O Senhor vai estender as suas mãos sobre o sistema bancário do Brasil. É isso que você ouviu. Eu não sei quando, não estou falando que é para esse mês, para o próximo mês. Deus me mostrou as coisas que estão por acontecer. E eu vi o sistema financeiro, bancário, principalmente do Brasil, sendo balançado, sendo agitado. Haverá bancos que irão à falência. A economia brasileira vai sentir o impacto desse movimento, vai mostrar a fragilidade das estruturas que muitos têm confiado. Então Deus vai sacudir esse sistema monetário que favorece um e desfavorece outros. Eu vi a justiça de Deus entrando nos bancos, a mão de Deus fazendo justiça. Outra coisa que eu vi também em visão é uma grande crise que vai assolar muitas empresas. Por sinal, talvez até esta visão já deve estar acontecendo. Vi os negócios grandes, de empresas grandes enfrentarem tempos de crise, tempos difíceis. Corporações que antes eram vistas como sólidas, a partir desse momento entrarão algumas delas em colapso total. E muitas delas terão consequências graves em diversas áreas da economia, gerando um nível de despedimento também, gerando uma crise social grave. É outra coisa que eu vi. O Espírito de Deus não me mostrou quando, principalmente, essa coisa vai acontecer. A visão, a profecia, a revelação, ela é para o presente, ela é para o futuro. Então, se prepare. A economia de grandes empresas será balançada. E o Senhor também me mostrava uma intervenção. E aqui eu tenho uma notícia. Nação brasileira, povo brasileiro, igreja brasileira, continuem orando, porque o Senhor me mostrava uma intervenção divina no governo e na instituição. Governo e instituição. O Senhor levantará suas mãos poderosas contra alguns membros do governo, contra o governo e algumas instituições brasileiras. Deus trará o seu juízo, e esse juízo será sobre as estruturas corruptas. O Senhor vai sacudir a estrutura corrupta desse Brasil abençoado, e muitas delas serão desmanteladas. Esse será um sinal de que o desejo de Deus para essa nação é a justiça. Ele é Deus de justiça. E o Senhor me dizia que justiça é dar a quem é de direito. Por isso o Senhor vai entrar com as suas mãos e vai sacudir e vai intervir no governo e em algumas instituições brasileiras. Então, essas foram algumas visões que o Senhor passou para mim, que eu queria deixar para ti. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário aqui abaixo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas
e nos vemos no próximo vídeo. Que todos nós possamos estar atentos ao que Deus está fazendo nos últimos dias, ao que Deus está falando nos últimos dias. Jesus está às portas, o tempo de arrependimento é esse. Deus está no controle de todas as coisas e aqueles que nele confiam permanecerão firmes diante das crises, diante das circunstâncias e diante das adversidades. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Shalom. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!